Fala pessoal, tudo certo? Então, vamos dar continuidade aqui nesse vídeo à resolução da questão 2, a seção 1.2, que são os primeiros exercícios aí do capítulo 1 do livro Um Curso de Cálculo, volume 1 do Guido Rizzi. Tá bom? Nós paramos aí no vídeo anterior na letra E, resolvemos aí a letra E, e agora abordaremos aí a letra F e os demais itens a seguir, ok? Então vamos lá, olha só, o item F fala o seguinte: nós temos um produto de duas expressões, 2x mais 1 vezes x menos 2, e o nosso objetivo aqui é analisar os sinais dessa expressão, ou seja, como essa expressão se comporta, né? Em outras palavras, quando que ela vai ser nula, né? Para quais valores de x essa expressão vai ser nula, para quais valores de x essa expressão será maior que zero, né? Positiva, e para quais valores de x essa expressão será menor que zero, ou seja, negativa. Bem? Então, assim como fizemos no item anterior, a gente vai fazer uma análise separada e depois a gente olha a expressão como um todo. Vamos lá, pegar aqui o primeiro termo, né, a primeira expressão, que fala o seguinte: 2x mais 1. Vamos avaliar para que valor de x essa expressão é zero, tá? 2x mais 1 igual a zero. Então, subtraindo 1 em ambos os lados, nós temos 2x igual a menos 1. Dividindo por 2 em ambos os lados, nós temos x menos 1 é igual a menos 1 sobre 2. Então, esse camarada aqui é o ponto crítico, né, dessa nossa expressão, ou seja, que faz com que ela zere, né? E o que é interessante você já estar ciente é que esse cara aqui, ele determina aí o ponto de mudança de sinal daquela sua expressão. Então, para valores maiores que isso, a sua expressão vai ter um sinal, para valores menores, a sua expressão terá outro sinal, né? Então, aqui encontramos o valor de x para que a expressão seja nula. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar encontrar para quais valores de x essa expressão será maior do que zero, né? Será positiva. Olha só, se você já fez isso bastante, você percebe que é imediato, né? Esse cara é nosso ponto crítico, quem acompanha o x aqui é positivo, então tudo que você fizer aqui, você não vai alterar o sinal da sua desigualdade, né? Não tem a necessidade de você alterar o sinal da sua desigualdade. Então seria imediato que você já, né, de certa forma, talvez você já conseguiria ver que o x ele tem que ser maior do que isso aqui, né? Mas vamos fazer na álgebra aqui para você ter a certeza. Então, veja, subtraindo 1 em ambos os lados da igualdade, teremos isso aqui. Dividindo por 2 em ambos os lados da igualdade, nós teremos que x tem que ser maior que menos 1 sobre 2, conforme a gente tinha previsto, tá? Então, essa nossa expressão é positiva quando o nosso x for maior que menos 1 sobre 2. Então, é imediato que você pense que a sua expressão será negativa quando x for menor que menos 1 sobre 2, né? Então, é bem imediato mesmo. Mas, fazendo na álgebra aqui, para a gente ter certeza, então, observa, 2x mais 1 menor que zero, subtraindo 1 em ambos os lados, 2x menor que menos 1, divide o 2 em ambos os lados, x menor que menos 1 sobre 2. Tudo bem? Então, essa aí seria a análise da nossa primeira expressão. Vamos agora analisar a segunda, tá? Observa o seguinte também, como é um produto de duas equações, aí, de duas expressões, a gente não tem nenhum tipo de restrição, né? Não só pelo fato de ser um produto, mas porque se observa, de maneira geral, não tem algo que nos restrinja em relação a valores, né? Por exemplo, no item anterior, nós tínhamos uma divisão, né? Uma divisão tem a restrição aqui de que o denominador não pode ser zero. Então, para esse nosso caso aqui, a gente não tem nenhum tipo de restrição, então podemos ficar despreocupados quanto a isso. Faremos agora a análise do sinal para a expressão x menos 2. X menos 2. Quando que essa expressão será nula? Né? Soma 2 em ambos os lados, então nós teremos que x é igual a 2. Então, esse cara aqui é o nosso ponto crítico, né? O sinal dessa expressão varia ao redor desse camarada aqui, beleza? Quando que essa nossa expressão vai ser positiva? É imediato, né? Soma 2 em ambos os lados, teremos que x é maior do que 2, né? Ou, né, de outra maneira, passa o menos 2 para o outro lado, né? E ele passa com o sinal trocado, tá bom? Então, essa daí é basicamente a consequência
da gente utilizar o raciocínio de fazer coisas em ambos os lados da nossa inequação. Então, olha só, quando o x for maior do que 2, nós teremos que essa expressão será positiva. Bem? E quando que essa expressão será negativa? Obviamente, somando 2 em ambos os lados, temos que x menor do que 2. Então, quando x for menor que 2, essa nossa expressão será negativa, será menor que zero. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, vamos fazer nosso quadro de sinais, né, os nossos gráficos, né, avaliando aí o comportamento de cada uma das expressões. Depois, no terceiro, a gente faz a junção, né, que é a multiplicação, que é de fato a expressão que a gente está em busca. Vou fazer aqui 3 retas. Deixar mais próximo aqui. Beleza, a nossa primeira expressão é o 2x mais 1. A gente descobriu o seguinte, né? Que o nosso 2x mais 1, ele é zero, né? Essa expressão vale zero quando o x for menos 1 sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó, o x for menos 1 sobre 2. Então, nossa expressão será zero. E quando o x for maior do que menos 1 sobre 2, a nossa expressão será positiva. Então, aqui para a direita, ó, nós teremos que essa expressão será positiva. Imediatamente, a gente sabe que o lado esquerdo será negativo, mas a gente pode comprovar aqui, ó, quando que a expressão é negativa? Quando o x for menor que menos 1 sobre 2, ou seja, quando a gente considerar números menores que menos 1 sobre 2. Beleza? Então, vamos lá. Próxima expressão, x menos 2. X menos 2, teremos o seguinte, nosso ponto crítico, né? Quando que a nossa expressão vai ser nula? Quando o x for 2. Então, eu vou dizer que o 2 está mais ou menos aqui. Bom, essa nossa expressão vai ser nula quando o x for menos 2. Quando o x for igual a 2, perdão. Se o x for maior que 2, nossa expressão é positiva. Então, para valores aqui, ó, na frente, né, à direita do 2, nossa expressão é positiva. Imediatamente, para valores menores do que ele, nossa expressão é negativa. Então, vou colocar aqui, ó, nossa expressão é negativa. Tudo bem? Então, aqui agora, nessa terceira reta, a gente analisa o produto, né? O produto das duas expressões. 2x mais 1 e x menos 2. Olha só, aqui mais ou menos aqui está o menos meio, né? Mais ou menos aqui está o 2. Então, observa. Aqui. Quando nossa expressão tiver como x igual a menos 1 sobre 2, nós teremos que ela vai ser zero. Assim como quando for 2, nossa expressão também vai ser zero. Agora a gente faz um jogo de sinal aqui, ó, pensando em números, né? Com esses valores das nossas duas expressões. Você multiplica, né, dois números negativos, e o que acontece é que você tem um número positivo. Multiplicando um positivo por negativo, você tem um número negativo. Multiplicando positivo com positivo, você tem um número positivo. Então, a gente observa que a gente não tem nenhum tipo de restrição para desconsiderar, né, algum valor, então a gente pode considerar todos os valores que estão aí presentes. Agora a gente conclui, né? No item 1, quando que essa nossa expressão ela será nula? Ela vai ser nula quando nosso x for menos 1 sobre 2 ou nosso x for 2. Segundo item, quando a nossa expressão vai ser positiva. Observa, para que lado, né? Quais os intervalos aqui? Aqui e aqui, né? Menor que menos 1 sobre 2 e maior do que 2. Então, nossa expressão vai ser positiva quando o x for menor que 1 sobre 2 ou quando o x for maior do que 2. E o nosso terceiro item vai ser a análise de quando a nossa expressão vai ser negativa, né? Vai ser menor que zero. Então, observa, o único intervalo aqui que isso acontece é o destacado aí, né? Entre menos 1 sobre 2 e 2. Então, quando o nosso x estiver entre menos 1 sobre 2 e 2, a nossa expressão será negativa. Bem? Então, essa é a análise de sinais aí para a nossa letra F. Vamos lá. Vamos agora para a letra G. Letra G é o seguinte, 2 menos 3x
dividido por x mais 2. Aqui a gente já observa uma restrição, né? Restrição de que se tem um quociente, né, uma divisão, o nosso denominador ele não pode ser nulo, né? Para que o denominador não seja nulo, o nosso x aqui ele não pode ser quem, né? Você consegue imaginar já? Nosso x ele não pode ser menos 2, porque se x for menos 2, essa expressão de baixo aqui ela vai zerar. Tá bom? Mas essa análise a gente pode fazer no final, né? Mas se você quiser deixar destacado aqui, olha, essa já é a nossa restrição, né? Então, x tem que ser diferente de menos 2. Bem? Já deixa destacado aí para você não esquecer. E aí o que faremos? Mesma coisa da análise do item anterior, né? Faremos primeiro olhando a expressão de cima, depois a de baixo, depois a expressão como um todo. Então, 2 menos 3x. Avaliando a expressão 2 menos 3x, quero saber quando essa expressão é nula. A expressão vai ser nula quando o seguinte, subtrai 2 em ambos os lados da igualdade, a gente vai ter isso aqui, ó, menos 3x igual a menos 2. Divide por menos 3 ambos os lados da igualdade, teremos que x é igual a menos 2 sobre menos 3, né? A gente sabe que dois números negativos dividindo resulta em um número positivo. Então, 2 sobre 3. Tudo bem? Bom, né? Fazendo um detalhe aqui, para caso você tenha dúvidas, olha só, x é igual a menos 2 sobre menos 3. Esse menos com esse menos, né? Fica positivo. Portanto, o nosso resultado aqui de x, na verdade, é 2 sobre 3. Beleza? Então, esse cara é o nosso ponto crítico, né? Então, valores acima dele ou valores abaixo dele, dirão aí se a nossa expressão, essa primeirinha aqui, ela vai ser positiva ou negativa. Tá? Para esse caso, se o x for igual a 2/3, a nossa expressão, essa nossa expressão aqui, ela zera. Quando que essa expressão vai ser positiva? Bom, vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Subtrair 2 em ambos os lados, a gente vai ter menos 3x maior do que menos 2. Aí aqui nós temos que tomar um cuidado, porque assim, aqui, quando é uma igualdade, se você dividir, multiplicar, somar, subtrair por números positivos ou negativos, não influencia em nada, contanto que você fizer de um lado, você faça do outro, né? Nas inequações, onde a gente tem um sinal de desigualdade, você pode somar ou subtrair ambos os lados da inequação. Você pode dividir ou multiplicar por números positivos, que nada se altera, mas a partir do momento que você multiplicar ou dividir por números negativos, a sua desigualdade, né, o seu sinal, ele se inverte. Tá? Isso aí é uma consequência das propriedades de multiplicação e da definição de desigualdade. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai dividir por menos 3, né? Vou colocar aqui em vermelho, ó. A gente vai dividir por menos 3, ambos os lados da nossa desigualdade, e conforme eu acabei de te explicar, o que vai acontecer é que esse cara aqui, menos 3 dividido por menos 3 vai dar 1, então só sobra o x. O sinal de desigualdade vai ser invertido, porque a gente está dividindo por um número negativo. E o menos 2 vai ficar 2 sobre 3, né? Conforme aconteceu anteriormente, fica positivo, né? Porque tem o negativo desse cara e o negativo de quem vai estar dividindo ele. Então, ele fica 2 sobre 3. Beleza? Então, resumindo, para quais valores 2 menos 3x é positivo? Para os valores maiores do que 2 sobre 3. Vamos lá. A última análise aqui para essa expressão, 2 menos 3x menor que zero. Olha só, é imediato isso aqui, tá? Se você sabe que seu ponto crítico é 2/3, você sabe que a expressão é positiva para valores menores que 2/3, então a sua expressão será negativa para valores maiores do que 2/3, né? Já que esse ponto crítico aqui, ele divide justamente o caso em que a nossa expressão muda de sinal, né? Exatamente ali a sua expressão muda de sinal. Então, você poderia fazer de forma bem imediata, né? Mas, para a gente ter aqui no detalhe, né? Então, vamos lá, vamos fazer no mesmo esquema que fizemos anteriormente. Vou subtrair 2 em ambos os lados. Então, está aqui, menos 2. Agora, eu vou dividir por menos 3 em ambos os lados da nossa igualdade. E aí você sabe agora que quando você divide ou multiplica por um número negativo, o seu sinal de desigualdade ele se inverte, né? Então, aqui vai sobrar um x, era menor antes, agora vai ficar maior, e do outro lado, 2/3, conforme a gente tinha previsto, né? Para que essa expressão seja negativa, o nosso x tem que ser
maior do que 2 sobre 3. Beleza? Então, feita a análise aí a nossa primeira expressão. Agora vamos fazer a análise da nossa segunda expressão, que é o x mais 2. Isso é mais tranquilo, né? Quando que essa expressão vai ser zero? Ela vai ser nula. Obviamente, se você subtrair ambos os lados da igualdade, você vai ter, subtraindo menos 2, desculpa, subtraindo 2, né? Vai ter x é igual a menos 2. Então, essa nossa expressão será nula quando x for menos 2. Então, aí você pode falar, professor, mas você falou que o x não pode ser menos 2. Sim, tudo bem, não pode ser menos 2 na nossa expressão aqui, né? A expressão completa, no quociente aqui. Mas como a gente está avaliando de forma separada, não tem problema a gente colocar esses valores dessa maneira. Tá? No final, na resposta final, na solução final, aí a gente traz todas as restrições, tudo aquilo que não pode ser não pode ser concluído ali, né? A gente deixa destacado, tá bom? Então, esse camarada é o nosso ponto crítico. O sinal dessa nossa expressão vai variar ao redor de x igual a menos 2, né? Então, quando que essa nossa expressão vai ser positiva? Imediato, né? Passa o 2 para o outro lado, vai com sinal de menos, então x maior que menos 2. Isso aqui será positivo, portanto, para valores maiores do que menos 2. E quando essa nossa expressão será negativa? Quando x for menor do que menos 2, também é bastante imediato, né? Agora vamos fazer o seguinte, conforme a gente fez no item anterior, vamos fazer aqui de forma gráfica, né, representando esses sinais, beleza? Então o primeiro aqui vai ser 2 menos 3x. Então 2 menos 3x, aqui nós teremos o x mais 2, e aqui o quociente, né, entre 2 menos 3x e x mais 2. X mais 2. Deixar mais próximo aqui. Beleza. Então, teremos aqui a nossa eta. Vou copiar aqui. Cá também. Para cá. Vamos avaliar aqui agora para 2 menos 3x. Sabe o seguinte, nosso ponto crítico ali, a gente calculou, né? É o 2 terços. Né? 2 terços, vou dizer que ele está mais ou menos aqui. Tá? 2 sobre 3. E quando, para essa nossa expressão, o x for 2 sobre 3, ela é zero. É isso? Quando x for maior que 2 sobre 3, onde está aqui? Ó, quando x for maior que 2 sobre 3, a nossa expressão é negativa. Então, para valores maiores que 2 sobre 3, a nossa expressão é negativa. E para valores menores do que 2 sobre 3, a nossa expressão é positiva. Então, para valores menores que 2 sobre 3, a nossa expressão é positiva. Beleza. Observando agora a próxima, x mais 2. Nosso ponto crítico, né, a gente calculou aqui, ó, quando a expressão é nula, né? Quando x for menos 2. Eu vou dizer que o menos 2 está mais ou menos aqui, tá? E para essa nossa expressão, quando x for menos 2, ela é nula. Quando x for maior que menos 2, ela é positiva. Então, e quando x for menor que menos 2, nossa expressão é negativa. Então, aqui. Tá bom? Agora a gente vai fazer, né, vamos destacar aqui os principais pontos. 2 terços. E vamos fazer uma análise do que pode e do que não pode acontecer. Né? Observe o seguinte, quando que essa nossa expressão aqui ela será nula? Né? Como você bem observou lá no início, provavelmente você sabe que o x não pode ser menos 2 de maneira alguma. Né? Então, aqui em cima do nosso menos 2, essa nossa divisão, esse ponto ele não pode existir aqui. Né? Então, a gente pode deixar dessa maneira, né? Que não existe esse ponto menos 2. Não existe valor, né, quando da nossa expressão, quando o x for menos 2. Mas e se o x for 2 terços? A gente sabe que quando o x for 2 terços, a nossa expressão é nula. Né? E agora os demais sinais, a gente faz um jogo de sinal pensando em números. Né? Dividindo um número positivo por um negativo, a gente vai ter um número negativo. Positivo com positivo, a gente vai ter um positivo. Negativo com positivo, a gente vai ter outro negativo. Tudo bem? Espero que sim. Agora a gente pode concluir, de fato, sobre o comportamento dessa nossa expressão. Tá bom? Então, eu vou dar uma diminuída aqui, só para termos um pouquinho mais de espaço.
aqui. Então, para nosso item 1, né, avaliando quando que nossa expressão ela vai ser nula. Então, nossa expressão vai ser nula quando o nosso x for 2/3. E aí, lembra que x tem que ser diferente de menos 2. Né? Só deixando claro aí. Quando o x for 2/3, a nossa expressão vai ser nula. E para essa nossa situação, o nosso x não pode ser menos 2 de forma alguma. Quando que a nossa expressão ela vai ser positiva? Vou pensar aqui no positivo. Observa, está aqui, né, o nosso gráfico, né, a nossa representação gráfica, e nossa expressão será positiva quando a gente pegar valores entre menos 2 e 2/3. Então, quando x estiver entre menos 2 e 2/3, essa nossa expressão será positiva. E quando que a nossa expressão ela será negativa? Né? Abaixo. A expressão ela vai ser negativa, então a gente olha mais uma vez lá na nossa representação gráfica. Quando x for menor que menos 2 e quando x for maior que 2/3. Né? Então, se x for menor que menos 2 ou x for maior que 2/3, nós teremos que essa nossa expressão ela será negativa. Tudo bem? Existem maneiras mais rápidas, né, de você fazer um probleminha como esse, mas como a ideia aqui é te mostrar como se resolve, né, conforme você vai pegando a prática, você faz isso de forma mais rápida, né, sem precisar detalhar tantas informações. Então é isso. Letra G respondida. Vamos agora para a letra H. Letra H segue a mesma ideia da anterior, já que a gente encontra aqui uma divisão entre duas expressões, né, um quociente entre essas duas expressões, 2 menos x dividido por 3 menos x. Então, agora acredito que você já está acostumado. A gente vai fazer aqui de uma forma mais rápida, né, de uma forma mais resumida. Então, vamos analisar primeiro 2 menos x. Quando essa expressão é zero? Aqui, subtraindo 2 em ambos os lados, multiplicando por menos 1, a gente sabe que o x ele será 2. Né? Ou seja, para zerar isso aqui, o x tem que ser 2. Então, esse é o nosso ponto crítico, justamente o ponto em que a nossa expressão será nula. Quando que essa nossa expressão será positiva? Observa, subtrai 2 em ambos os lados, você vai ter menos x maior que menos 2. Multiplica por menos 1 em ambos os lados, você vai ter x, inverte o sinal da desigualdade, menor do que 2. Beleza? E quando essa expressão será negativa? Bom, essa expressão será negativa quando pegarmos aqui, subtrair 2 em ambos os lados, a gente vai ter menos x menor que menos 2. Multiplicando por menos 1, a gente vai ter x maior do que 2, né? Inverte o sinal da desigualdade. Beleza? Olhando agora na outra expressão, né? Que nós temos a primeira, vamos olhar agora a outra expressão. 3 menos x. Quando essa expressão vai ser zero? Bom, aqui obviamente, né? Se o x for 3, nossa expressão zera. Então, tá lá. Quando essa expressão será positiva, subtrai 3 em ambos os lados. A gente vai ter menos x maior que menos 3. Multiplica por menos 1 em ambos os lados. A gente vai ter x, inverte o sinal da desigualdade, menor do que 3. Quando a nossa expressão será negativa, será quando o nosso subtrai 3 em ambos os lados, mais uma vez. Então, segue o mesmo raciocínio anteriormente. Multiplica por menos 1, x inverte o sinal da desigualdade, maior do que 3. Beleza? Então, agora a gente vem para a análise gráfica, né? Vamos fazer aqui os nossos gráficozinhos. Vamos fazer um para o 2 menos x, um para o 3 menos x, e o outro para o 2 menos x sobre 3 menos x. Aqui. Vou clicar aqui. Beleza. Então, olha só. Ponto crítico aqui dessa nossa primeira expressão seria o 2, né? Vou dizer que o 2 está mais ou menos aqui. E quando, né, o nosso x valer 2, a nossa expressão é zero. Beleza? Então, por enquanto, a gente não está olhando restrição, né? Restrição a gente vai olhar lá no final, beleza? Quando
os valores forem menores do que 2, o que acontece? Olha só, quando x for menor que 2, a nossa expressão é positiva. Quando x for menor que 2, a nossa expressão aqui é positiva. E quando for maior do que 2, a nossa expressão ela é negativa. Quando x for maior do que 2, a nossa expressão é negativa. 3 menos x, né? O ponto crítico aqui seria o 3, né? Vou dizer que o 3 está mais ou menos aqui. E para essa nossa expressão aqui, quando que ela vai zerar? Quando o x for 3. Né? Então está aqui. Mas se o x for menor do que 3, o que acontece com a nossa expressão? Ela se torna positiva. Se o x for menor que 3, a nossa expressão é positiva. E se o x for maior que 3, nós teremos que a nossa expressão será negativa. Né? Então, tá lá. X maior que 3, nossa expressão será negativa. Agora eu vou trazer esses pontos críticos aqui para baixo. Tá aqui, beleza. Observa o seguinte. Quando a nossa expressão vai ser zero? Né? Quando o x for 2, obviamente, está aqui. E se o x for 3, o que acontece? Bom, aí a gente tem uma indeterminação, né? Acontece uma divisão por zero, então a nossa expressão aqui, o nosso resultado, ele não existe. A nossa expressão não está definida para quando x for igual a 3. Você fala, professor, mas você disse que aqui era zero. Eu falei, sim, era zero, mas para essa expressão, né? Agora a gente está analisando o quociente entre elas, né? Então, aqui não vai ser zero. O que vai acontecer? Não vai existir resultado aí para quando x for igual a 3, beleza? E agora a gente faz o jogo de sinal igual a gente fez nos anteriores, tá? Então, ó, um número positivo dividido por um número positivo resulta em um número positivo. Negativo dividido por positivo resulta em um número negativo. Negativo dividido por um número negativo resulta em um número positivo. Beleza? Agora a gente consegue fazer a nossa análise, né, a nossa conclusão aqui em relação aos sinais. Quando essa nossa expressão será nula? Né? Quando essa nossa expressão será nula? Quando o nosso x for 2. Beleza? Lembrando que a restrição é que x não pode ser 3 de forma alguma, porque senão acontece uma indeterminação. Né? Nosso segundo item. Quando a nossa expressão será positiva? Quando a nossa expressão será positiva? Observa na nossa análise gráfica aqui, ó, quando que ela vai ser positiva? Para valores maiores do que 3 e para valores menores do que 2. Então, se o x for menor do que 2 ou o x for maior do que 3, essa nossa expressão será positiva. E quando que nossa expressão será negativa? Então, é o que sobra, né? Na nossa análise gráfica ali, não tem muito segredo. O intervalo que indica isso é esse do meio aqui, né? Entre o 2 e o 3. Então, se o nosso x, né, se o x escolhido aí estiver entre 2 e 3, pode ter certeza que essa sua expressão ela será negativa. Bem? Beleza. Então, pessoal, por enquanto é isso, tá? Paramos aí na letra H. Próximo exercício será a letra I, J, e vamos ver até onde a gente consegue fazer, tá bom? Mas por enquanto é isso. Letra H nós finalizamos. E fica aí destaque, ó, caso você já queira ir tentando, ou pega o livro aí do Guidorize e já tenta ir fazendo que as próximas aulas você vai acompanhar as resoluções, beleza? Então é isso, valeu e até a próxima.